Salve, salve, minha galera! Beleza? Mudei um pouco aqui de ambiente, né? Porque agora eu vou comentar as questões de biologia, né, que estiveram presentes no nosso último simulado, primeira etapa, estilo baiana. Agora, sabendo que de fato a baiana vai existir, né, que a baiana vai acontecer, nós temos uma obrigação, um dever de aprimorar, de acelerar esse processo de preparação. É ou não é? Então, eu vou aqui comentar as questões. Se você, por um acaso, tiver alguma dúvida, mande para mim, ou no grupo que você está inserido, então de maneira particular, tá certo? Mas o importante é você não ficar com a dúvida, beleza? Então vamos lá. Ó, as minhas questões foram da 14 até a 21. 14 a 21. A 14ª questão é uma questão sobre respiração aeróbica. É uma questão que tem aqui, ó, uma imagem da mitocôndria, e aí o enunciado diz assim, ó: em relação aos eventos observados na imagem abaixo e com os seus conhecimentos, julgue as afirmações que seguem e em seguida assinale a alternativa correta, tá bom? Aí a questão foi em cima de respiração aeróbica. Claro que para você acertar uma questão dessa, você tem que ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa segurança em respiração aeróbica e também na morfologia, né? A questão diz assim, ó, letra A. Por ação catalítica, observa-se a formação do ácido pirúvico. O ácido pirúvico, ou piruvato, é formado no citoplasma, né, ou hialoplasma, em compartimento membranoso específico. Não. Tanto sim que quando eu falo em glicólise, que é o processo que acontece, a formação, onde acontece a formação do ácido pirúvico, eu coloco lá, ó, ocorre em uma região que não é dependente de compartimentação membranosa, não precisa de organela membranosa. Então a letra A é falso. Letra B. A formação do acetil-CoA caracteriza o início do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ele é iniciado quando se forma o ácido cítrico ou citrato, né? Quando o acetil-CoA é formado, viabiliza a união do acetil com oxalacetato, forma-se o aconitato, perde água, depois ganha água, depois forma-se primeiro o aconitato, né? Aí é formado o isocitrato, para depois o isocitrato sofrer uma descarboxilação, formar o alfa-cetoglutarato, depois o succinil com a enzima A, succinato, fumarato, malato e depois oxalacetato. Beleza? Mas o início ocorre com a formação do citrato. Letra C. Então, letra B é falsa. Letra C. No ciclo de Krebs, a fosforilação do ATP. Primeiro erro. Não é fosforilação do ATP. É fosforilação do ADP. Decorre de quebra do GTP. Estaria certo se fosse, ao invés de ATP, fosse ADP. Porque ATP não é fosforilado. O ATP já está no seu nível máximo de formação, já está aí com seus 3 fosfatos. Não é isso? O H+, que retorna à matriz mitocondrial, se transforma em ATP. Não acontece transformação de H+ em ATP. O refluxo do H+, do espaço intermembrana para a matriz, via F0, F1 ATP sintase, ou ATP sintetase, libera energia, que vai viabilizar a fosforilação do ADP, formando ATP. Beleza? Letra E. No ciclo de Krebs, a síntese do ATP ocorre em nível de substrato. E é verdade. O que é acontecer em nível de substrato? É acontecer de maneira direta, acontecer na reação, né? Acontece essa formação de ATP dessa maneira também na glicólise, né? Na glicólise forma-se 4 ATP e esses 4 ATPs são formados em nível de substrato. Acontece a formação de ATP por transporte, por refluxo de H+, na crista mitocondrial e na membrana do tilacoide. Beleza? Pronto, valeu. Então, letra E é o gabarito da 14ª. 15ª questão e 16ª fazem menção a um texto, a um pequeno texto
relacionado aí com o tema do momento, né? Que é a Covid-19, que é a doença causada pelo agente etiológico, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus, tá bom? Vamos lá. O vírus SARS-CoV-2, ao entrar no organismo, normalmente pelas vias aéreas, né, pulmão, se liga a um receptor chamado de ACE2 na superfície de diferentes tipos de células, como epiteliais, as quais revestem as vias aéreas, as alveolares, onde ocorrem trocas gasosas, as endoteliais, as quais revestem o interior dos vasos sanguíneos, e os leucócitos, que são as células de defesa. Alguns residentes nos tecidos, como os macrófagos e também mastócito. Lembrando que, diferentemente do basófilo, o mastócito está no tecido e o basófilo está no sangue, né? Ambos produzem histamina e também heparina, tá bom? Beleza? Vamos lá. Ó, em relação aos componentes suscetíveis à entrada do SARS-CoV-2, pode ser afirmado que, em relação aos componentes suscetíveis à entrada, né? Vamos lá. Todas as células que apresentam o receptor ACE2 deverão apresentar retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi independentes e imprescindíveis. Poxa, as células do aparelho respiratório, células de mucosa nasal, por exemplo, são células que secretam muito muco. Tem muito o quê? Golgi desenvolvido. Para ele ser bem desenvolvido é porque ele está secretando algo que foi produzido em grande quantidade por quem? Pelo retículo endoplasmático rugoso. Gente, se Golgi foi desenvolvido, o retículo endoplasmático rugoso também vai ser desenvolvido. Então não existe, né, esse disparate, não existe essa incongruência, né? Não existe esta, vamos dizer assim, esta negação. Ah, se um é, o outro não é. Se um é, o outro também vai ser. Se o rugoso é bem desenvolvido, se secreta muita proteína para exportação, o Golgi deverá ser também bem desenvolvido. Então ele fala assim: todas as células que apresentam o receptor deverão apresentar retículo rugoso e complexo de Golgi independentes e imprescindíveis. Não pode faltar, mas independentes não, né? As células alveolares, quando parasitadas, potencializará no indivíduo um déficit, uma deficiência de aceptores finais de hidrogênio na respiração aeróbica. Se o SARS-CoV-2, né, parasita células dos pulmões, por exemplo, pneumócitos, eu vou comprometer também as ventilações e também ruptura de vasos, né? Vou comprometer as ventilações. Quando eu comprometo as ventilações, eu vou ter um déficit, uma carência de oxigênio nos tecidos, né? E isso poderá comprometer demais a vida do indivíduo contaminado. Beleza? Perfeito, gente. Sabendo que esse dado é importante, é determinado, né? E isso já é definido. 20% das pessoas que apresentam a doença, o Covid-19, 20% vai apresentar problema, né? Vai apresentar sintomas. Desses 20%, aproximadamente 5% poderá apresentar alteração respiratória a ponto de necessitar de uma ventilação mecânica. Tá bom, gente? Isso aí é um dado retirado daquela revista muito boa, muito de referência para nós aqui brasileiros, que é a Ciência Hoje. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, letra B é o gabarito. Por que não é a letra C? Nos capilares sanguíneos, mesmo havendo a contaminação pela SARS-CoV-2, a perda de sangue é improvável por conta da existência de outras túnicas que envolvem esse tipo de vaso. Dois erros. Primeiro, se eu tenho uma contaminação das células endoteliais dos capilares, onde acontecem as hematoses, eu posso ter ruptura. É o que acontece, por exemplo, quando o flavivírus, agente etiológico da dengue, parasita esse tipo de célula. Beleza? E outro erro. O outro erro é o seguinte, quando ele fala assim, ó, por conta de outras túnicas que envolvem esse tipo de vaso. Os capilares só tem uma túnica, só tem uma membrana, que é o epitélio chamado de endotélio, diferentemente da artéria e diferentemente da veia, que são três túnicas: tecido conjuntivo, tecido elástico e o endotélio. Tá bom, gente? Então, dois erros, não é a letra C, por causa desses erros aí. Letra D. A passagem dos macrófagos do sangue para o local onde aconteceu a infecção proporciona sua diferenciação em monócito.
É o contrário. A diapedese é caracterizada quando o monócito vai para o local de infecção. Quando o monócito passa para o local de infecção, ele se diferencia em macrófago. É o contrário, tá bom? Letra E. Os mastócitos, após endocitar o SARS-CoV-2, libera histamina. Os mastócitos, após endocitar, é o mastócito que endocita o SARS-CoV-2? Não. O mastócito não é um fagócito. O fagócito é macrófago, é o neutrófilo, né? São os neutrófilos. Por sinal, os neutrófilos fazem parte da primeira linha de defesa celular, né? Nessa ação fagocitária. Beleza? Então, gabarito da 15, letra B de bola. Beleza? Alguma dúvida? Mande lá uma mensagenzinha para mim, ou no direct, através do Instagram, Biologia no Ponto, ou então lá nos grupos tem o meu telefone e você pode passar uma mensagem para mim. Tá bom, fio? Beleza? Não fique com uma dúvida, não. 16. Analisando a dinâmica proporcionada pelo agente etiológico da Covid-19 e com seus conhecimentos, pode-se afirmar que, independente do vírus que infecta a célula hospedeira, ele apresentará uma cápsula proteica denominada de capsídio. É verdadeiro. Todos os vírus têm capsídio. Nem todos os vírus têm um envelope que envolve o capsídio. Mas capsídio ele é universal e é uma estrutura proteica formada de proteínas, desculpa a redundância, chamadas de capsômeros, formadas a partir da expressão do genoma viral, usando a maquinaria biosintética da célula hospedeira. Tá bom? Letra B de bola. Então o gabarito já é letra A. Por que não é letra B? Após a ação do macrófago pelo SARS-CoV-2, sobre o SARS-CoV-2, observa sua intensa diferenciação de linfócitos B no timo. A diferenciação do linfócito B vem de um linfoblasto e não é no timo, é na própria medula óssea, né? Na bursa de Fabrícios, bone, osso em inglês. Lá no timo é linfócito T, por isso que o B, a letra B aí é falsa. Falsa. C. Com a sensibilização do linfócito B ocorre inicialmente a secreção de imunoglobulina da classe G. Nananina não. Classe M. O G é posterior. Né? As primeiras imunoglobulinas são secretadas, são IgM, depois IgG. Tá certo, fio? Primeiro IgM. Tá bom? Letra C é falsa. Letra D. Com a infecção do organismo pelo SARS-CoV-2, nota-se uma redução na síntese de interferon. Não. Quando a célula é infectada por um vírus, ela secreta interferon para avisar as células circunvizinhas, né, para tomar cuidado que existem vírus nas redondezas. Não há uma redução, há um aumento na secreção. Tá bom? Falso. Letra E. Após a infecção, observa-se uma intensa secreção de citocinas pelo SARS-CoV-2. Quem secreta citocinas é o SARS-CoV-2? Não, quem secreta citocinas são células que estão fazendo parte da defesa e não o vírus, tá certo? Então, gabarito da 16 é letra A, não é isso? Independente de letra A. Perfeito? 17. A questão 17 é uma questão de transcrição, uma questão de genética molecular. Beleza, fio? Bora lá? A questão diz assim, o esquema abaixo compara, de forma resumida, o processo de expressão da informação genética em seres procariontes e eucariontes. Aí tem aqui, o processo da célula gene bacteriano, formando um polipeptídeo, uma proteína, e aqui eu tenho polipeptídeo, mas só que eu tenho exons e intros, ok? Regiões ativas, exons, regiões inativas, introns. Tá? Por isso que na tradução do RNA mensageiro na célula eucariótica, é necessário que antes haja um splicing, para que o RNA heterogêneo seja maturado, seja gerado a partir dele um RNA mensageiro maduro, né? Ativo. Vamos lá. A interpretação da figura e dos conhecimentos atuais a respeito da expressão do código genético permite concluir que, letra A expressão da informação genética em bactérias ocorre através do processo de replicação do DNA circular. Não, replicação é quando há duplicação. Eu vou até falar uma coisinha aqui para vocês, para que a célula possa duplicar seu DNA, eu não tenho que fazer a proteína ser formada. É uma informação que já caiu também na prova da Baiana, dizendo assim, toda vez que a célula for sintetizar proteína, ela deverá replicar o DNA. Toda vez que a célula for traduzir, ela deverá replicar o DNA. Não.
Se assim fosse, imagine um neurônio. O neurônio não produziria proteína? Se ele não vai se dividir e a replicação só vai acontecer por conta da necessidade que a célula tem de se dividir. Então, letra A é falsa. Letra B. Apenas o gene eucarioto apresenta regiões denominadas de introns. Os introns são formados por conta da existência da associação de DNA com estonas. Aí forma aqueles octômeros, né? Aquelas 8 estonas, dão voltas, o DNA dá volta sobre essas 8 estonas, aí forma as regiões inativas, que são os introns. Eu não tenho isso no procarionte, porque no procarionte não tem estona. Então, letra B é o gabarito. Valeu? Beleza? Letra C. Os genes presentes no material genético de seres eucariontes produzem as proteínas necessárias para garantir a manutenção do metabolismo. O gene presente no material genético de seres eucariontes produzem as proteínas? Eles produzem, o gene produz a proteína? Não. O gene primeiro ele é transcrito, o RNA mensageiro é gerado e esse RNA mensageiro é traduzido. Tá bom? D. O RNA polimerase, a RNA polimerase, a enzima, transcreve apenas regiões dos exons. Não. Transcreve tanto exon quanto intron, por isso que gera aquelas regiões inativas, que tem que ser retiradas no splice. Letra E. A expressão do código genético nas bactérias ocorre através de processos que se modificaram acentuadamente ao longo da evolução desse grupo, o que provocou uma diferenciação significativa em relação ao padrão eucarioto. O dogma central da biologia celular e molecular que diz que DNA pode ser duplicado, que DNA é molde para formar RNA através da transcrição e que o RNA traduzido gera proteína, é universal. É o mesmo tanto para procarionte quanto para eucarionte. Então, gabarito da 17, letra B de bola. Questão 18. Mendel elaborou os princípios básicos de herança em plantas durante um período de aproximadamente 9 anos. Seu trabalho culminou com uma aula pública em 1865 e um detalhado documento publicado em 1866. O artigo de Mendel apareceu em uma revista que era recebida por 120 bibliotecas. E ele mandou cópias para vários professores importantes. Entretanto, sua teoria não foi aceita. De fato, ela foi ignorada. Um dos motivos considerados como crucial para que o trabalho de Mendel tivesse sido ignorado pelos cientistas da época foi questão boa, questão clássica, questão muito importante para você que vai fazer a prova da Baiana. Por quê? Porque a Baiana tem o seu vestibular da Strix, que ali tem professores remanescentes desse tipo de questão, né? Que lembra muito as questões da UFBA de antigamente, da Consultec, né, de outrora. Então fique ligado que é um tipo de questão que leva, né, a uma, vamos dizer assim, a uma análise dos eventos que participaram e que também contribuíram ou não para o reconhecimento de uma determinada teoria, de um determinado conceito. Beleza? Então diz assim, ó. Um dos motivos considerados como crucial para que o trabalho de Mendel tivesse sido ignorado, né, pelos cientistas da época foi a utilização da ervilha de cheiro como material biológico estudado, já que não era habitual a utilização de trabalhos com hibridação de plantas pelos estudiosos no século XIX. Gente, não foi por causa disso, muito pelo contrário. Mendel, inicialmente, isso é uma informação importante, inicialmente começou a usar camundongos, mas depois foi desaconselhado pelo diretor do mosteiro. E aí ele pegou um trabalho, ele escolheu a Apissum sativa por alguns motivos, entre eles porque haviam já 3 cientistas, 3 estudiosos, 3 naturalistas que faziam cruzamento com plantas. E aí ele escolheu a Apissum sativa, tá bom? Então não foi por causa disso que foi negado. Letra B. Pouco rigor metodológico utilizado por Mendel. Rigor metodológico Mendel usou pra caramba. Ele cruzava plantas com elas mesmas até atingir uma linhagem pura, depois fazer o cruzamento artificial, a fecundação cruzada. Metodologia Mendel usou e usou muito bem. Tanto sim que essa metodologia dava um trabalho da poxa, que a partir daí, o trabalho de Morgan e Linkage, o que ele fez? Ele pegou um dihíbrido
e fez um cruzamento teste, cruzou com o homozigoto o quê? Recessivo, diferentemente de Mendel, que deixou alto o quê? Fecundar. Ah, mas você deve falar assim, mas Mendel pegou um organismo que podia fazer isso. Beleza, mas ele usou da sua, vamos dizer assim, da sua característica possível, da ervilha no caso, para adquirir alguns resultados que foram importantes. Metodologia, Mendel usou e foi fiel a elas, tá certo? A prova da segunda etapa da Baiana pediu uma vez para você descrever o resultado obtido na segunda geração. Aí você já fala assim, que o resultado obtido por Mendel na segunda geração foi decorrente de uma autofecundação. Né? Mendel deixou a ervilha híbrida cruzar com ela mesma, diferentemente dos outros, que pegou a híbrida e cruzou com o homozigoto recessivo, fez um cruzamento teste. Então não foi por causa disso que foi anulado, que não foi aceito. Letra C. A abordagem matemática utilizada por Mendel na análise dos resultados obtidos, pois essa prática não era comum em experimentos biológicos na época. Eu vou pular essa C, tá bom? Letra D. A análise simultânea de 7 características. Mendel analisou simultaneamente 7 características? Não. Ele fez uma, depois fez a outra, depois outra, analisou cor da semente, textura da semente, cor da vagem, textura da vagem, altura da planta, posição da flor, todas as 7 características e tamanho, ele analisou as 7 características individualmente. Na hora que ele juntou as duas, viu que era, né, a primeira duplicada. Então ele falou, eu não vou fazer nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima lei. Né? Ele analisou isoladamente, simultaneamente não. Tá bom? Letra D é falsa. Letra E, o longo tempo necessário para a conclusão dos trabalhos devido ao pequeno número de descendentes obtidos. Grande número de descendentes. Ciclo de vida curta. Essas eram algumas das características por quais Mendel escolheu a Pisum sativa. Viu? Por que eu pulei a letra C? Por mais que você tivesse dúvida nessa alternativa, sobrou a letra C. Você vai marcar a letra C. Se não tivesse segurança na letra C, você vai marcar a letra C por eliminação. A prova também é feita assim. Não é importante apenas você saber qual é a correta. É você ter consciência daquela que é falsa. Porque às vezes a correta vai te dar dúvidas, vai te deixar com dúvidas. Então você eliminando através de uma palavra, através de uma vírgula que seja na alternativa, você vai ter uma facilidade maior na questão. Tá certo? Então, gabarito da 18, letra C. Questão 19. A questão 19, muita gente me perguntou depois da prova, né? A questão 19 é interessantíssima. A questão 19, esse tema já caiu na prova da Baiana, questão muito bem feita, né? Foi, inclusive, tema da segunda etapa, né? Diz assim, ó, a habilidade da hemoglobina para captar ou liberar oxigênio depende da pressão parcial de oxigênio no seu ambiente. Quando a pressão de oxigênio do plasma sanguíneo é alta, como habitualmente acontece nos capilares dos pulmões, cada molécula de hemoglobina pode transportar em sua carga máxima 4 moléculas de oxigênio. Assim, o sangue que circula através dos vasos pelo corpo encontra valores mais baixos de pressão de oxigênio. Nesses valores mais baixos de pressão de oxigênio, a hemoglobina libera alguns oxigênios que está transportando. Isso significa que em condições metabólicas normais, à medida que o sangue circula ao longo do corpo, somente cerca de uma das 4 moléculas de oxigênio que a hemoglobina carrega, transporta, é liberada para os tecidos. Isso parece ineficiente, mas é na verdade bastante adaptativo, pois a hemoglobina mantém 75% do seu oxigênio na reserva para satisfazer as necessidades das demandas máximas. Esse texto é maravilhoso. Esse texto faz com que eu lembre de um detalhezinho importante, que é o seguinte: quando o tecido demanda de muito oxigênio, o tecido é margeado por uma condição muito ácida. Se eu chego, a hemoglobina chega lá com 4 oxigênios, os 4 oxigênios vão ficar, né? Então, teoria de Bauer, quanto menor o pH do sangue, quanto mais ácido for o sangue, maior será a dissociação da oxihemoglobina. Aí a letra A fala assim, ó, a partir do texto e com a análise do gráfico apresentados, é possível concluir que a captação da 4ª molécula de oxigênio, porque a hemoglobina leva 4 oxigênios. Cada hemoglobina satura com 4 oxigênios. E a união do oxigênio com a hemoglobina é de maneira cooperativa. A primeira
poxa, tem uma dificuldade muito grande, a segunda dificuldade já não é tão grande, a terceira é bem fácil, a quarta é muito fácil de se ligar. Mas entenda, essa ligação cooperativa é da hemoglobina isoladamente com o oxigênio. Ele fala assim, ó, a captação da quarta molécula de oxigênio pela hemoglobina requer um aumento significativo na pressão de oxigênio, né? Se comparado à captação das outras 3 primeiras moléculas. É claro, porque é o seguinte, porque se eu quero saturar a quarta, ou saturar com um quarto O2, com a quarta molécula de oxigênio, é necessário que haja uma quantidade muito grande de oxigênio no meio. Então essa quarta vai ser ligada com mais facilidade. Entende? Por quê? Porque naquele meio já existe muito. Então se já existe muito, ele ali vai brucutu se ligar, né? De maneira mais fácil. Então o gabarito é a letra A. Mas por que não é a letra B, C, D nem E? B. Em uma reserva de 25% de oxigênio, de até 25%, é mantida pela hemoglobina. É mantida 75%, falso. A pressão de oxigênio presente no sangue tende a aumentar à medida que o fluido sanguíneo se desloca através dos vasos em direção ao tecido. É o contrário. A pressão de oxigênio tende a diminuir, né? Porque a pressão alta de oxigênio é lá nos capilares alveolares, onde acontecem as hematoses. Então, letra C, falso. Letra D. A hemoglobina que retorna ao coração através do sangue apresenta aproximadamente 50% da capacidade máxima da captação de oxigênio. Ele fala lá 75%, né? Letra E agora. Letra D é falso. Letra E. Em situações de demanda máxima de oxigênio. Espera-se uma taxa de 60% a 80% de pressão de oxigênio presente no sangue. Não. Se é uma demanda máxima, a tendência é o quê? Ter uma menor quantidade de oxigênio no sangue. Porque esse oxigênio vai passar para onde? Para os tecidos. E outra coisa, se você pensar também, observe que a quantidade de oxigênio no sangue é sempre pequena. Né? Livre, claro, livre é sempre pequena. 2% aproximadamente. Então, o gabarito dessa questão, letra A, boa questão, questão inteligentíssima, interessantíssima, a cara da baiana. A questão 20 fala sobre evolução, sobre seleção natural, que eu acho que é muito provável que caia agora nessas provas que virão aí nesse final de ano, relacionado com o quê? Com virose, relacionado com esse problema que nós estamos vivendo aí. Em 1859, depois de 20 anos de estudos minuciosos e de reflexões, Darwin publicou A Origem das Espécies. A obra não somente colocou por terra as ciências da vida na época, como revelou ao homem seu humilde lugar entre os seres vivos. O homem nada mais é do que um ramo do processo evolutivo, do processo de transformação de descendência com modificação, segundo Darwin. Por causa da importância da variação, a seleção natural deve ser considerada um processo de 2 etapas. A produção da variação abundante, seguida pela eliminação de indivíduos inferiores. Esse último passo é direcional. Ao adotar a seleção natural, Darwin encerrou a discussão de várias centenas de anos entre os filósofos sobre o acaso e a necessidade. A mudança na Terra é resultado de ambos, sendo o primeiro passo dominado pela aleatoriedade e o segundo pela necessidade. Para muitos, foi a teoria da evolução que de fato consolidou a própria biologia como uma ciência autônoma, estruturadora do trabalho dos biólogos por todo o século XX e até mesmo nesse século. Assim, o ano de 2000 foi eleito pela União Internacional de Biologia e Ciências Biológicas como o ano de Darwin. Não somente porque se comemora os 150 anos da publicação da Origem das Espécies, mas também porque se completam 200 anos desde o nascimento de Darwin, ocorrido em 12 de fevereiro de 1809, ano que Lamarck publicou o seu livro. Considerando o impacto das ideias de Darwin a respeito da importância da seleção natural no processo de evolução biológica, é correto afirmar que questão, viu? Que questão massa. É um texto que você, tendo tempo, leia devagarzinho, analisando os detalhes importantes, porque é muito legal, tá certo? Letra A. A necessidade imposta pelo ambiente é responsável pela geração de características que devem ser preservadas pela seleção natural. Essa ideia A é lamarquista. Não é o meio que transforma o ser, o meio seleciona.
Para Darwin, diferentemente de Lamarck, o meio não é ativo, o meio é passivo. O meio não é um agente transformador, o meio é um agente selecionador, seletivo. Amém? Letra B. A ação da seleção natural dentro do processo evolutivo deve ser considerada dependente do ambiente. Sim, as pressões, né, seletivas dependem das condições do meio, já que o meio, determina a forma e intensidade com que a pressão seletiva será imposta às populações diversificadas. Verdadeiríssimo, velho. Letra B é o gabarito. Mas vamos lá. Vamos supor que você ficou na dúvida na letra B. E não é incomum, porque a seleção natural, por isso que eu falo, leia de novo esse texto. Cuidado com essas questões a respeito de seleção natural, de evolução, que são questões, né, que nos deixam meio angustiados, mas observe que existem algumas pistas. Quer ver a letra C? A variabilidade genética é estabelecida a partir da ação da seleção natural. Não. A variabilidade genética é estabelecida a partir da mutação. Falso. Letra D. As ideias de Darwin sobre a seleção natural permitiram estabelecer um antropocentrismo baseado em visões teológicas sobre a origem da vida e a hierarquia entre os seres vivos. Ele disse completamente o contrário lá no texto. Que o homem nada mais é do que um ramo. Ele não é o ponto. Ele não é o pináculo evolutivo. Ele não é o ponto mais alto da evolução. Não é? Letra E. Darwin reforçou as ideias sobre o determinismo ao negar a universalidade da aleatoriedade. Não. Darwin falava, o surgimento de seres acontece ao acaso. Né? Agora, como essas características são passadas e que surgem, é que eu não tenho ainda certeza. Darwin não tinha noção de mutação, não tinha noção genética, né? Não tinha noção de variabilidade genética. Mas ele sabia que a população é diversificada. E a seleção e as pressões do meio vão eliminar aqueles menos aptos, deixando os aptos, né? Perfeito? Existe uma frase que muita gente falou no início da pandemia, eu até pus no meu Instagram, que é assim: não é o mais forte nem o mais inteligente que irá sobreviver, mas sim aqueles que melhor se adaptar às condições do meio. Muita gente atribui essa frase a Darwin. Darwin nunca falou isso, nunca disse isso, nunca disse, tá bom? Embora seja uma frase muito, mas muito relacionada com os pensamentos de Darwin, mas Darwin nunca falou isso, tá bom? Se você pegar na internet essa frase lá com o dizer de Darwin, é mentira, não é de Darwin, tá certo, filho? Eu já fiz essa menção e essa análise e essa observação. Vai lá nos stories lá de março, né, março ou abril, que eu pus alguma coisa a respeito disso, amém? Beleza? Então, gabarito letra B de bola. 21, a última questão de biologia dessa prova. A ilustração abaixo esquematiza eventos relacionados aos processos de desenvolvimento humano. Está aqui, né? Uma célula-tronco, e aí dá origem a partir dessa célula-tronco, células sanguíneas, neurônios, células dos vasos sanguíneos, células ósseas e células musculares. Ele fala assim, ó, a partir da análise da ilustração pode-se concluir que a especialização celular assegura uma organização funcional sem divisão de trabalho. Ele está querendo dizer o seguinte, que todas as células especializadas não apresentam divisão de trabalho. Muito pelo contrário, as células especializadas têm divisão de trabalho. O neurônio transmite impulso. As glandulares secretam substâncias. As ósseas promovem uma estabilização do corpo. As musculares promovem o movimento, potencializam, viabilizam o movimento. Então sim, tem divisão de trabalho. Ó, é bem bíblico isso aqui. Tirando daqui, ó, da Bíblia. É bem bíblico. Tá lá. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Se você torna-se um ser muito especializado, um ser bem específico, você vai ficar especializado naquela função. Mas eu lhe pergunto, você vai ficar independente dos outros? Muito pelo contrário, né? Talvez aqui você esteja me ouvindo agora e saiba muito bem fazer um pão. Mas se você não sabe fazer um pão, você está especializado em fazer bolo. Ah, mas eu posso viver sem o pão. Beleza, mas imagine se as pessoas, todo mundo que soubesse fazer pão, não soubesse mais, não dependesse mais de ninguém, só o pão serviria? Muito pelo contrário, tá bom? Beleza, fio? Desculpa aí o exemplo, mas é o que veio em minha cabeça aqui agora. Letra B. Um conjunto de células morfologicamente diferenciadas compõe o embrião jovem. O embrião jovem, velho, seria a fase de zigoto, de mórula, de blástula, de gástrula. Não tem muitas diferenças. Não existe muitas diferenças. E quando fala embrião, né, é até o desenvolvimento da neurona, depois é feto. Então, letra B é falso. Letra C. As proteínas que especializam os tipos celulares observados
surgem de diferenças na atividade do mesmo conjunto de genes. Por exemplo, as células que compõem o meu dedo, esses meus dedos aqui indicadores, os meus polegares, os meus dedos midinhos, o meu braço, né? A minha testa, aqui a minha orelha, são todas elas portadoras do mesmo conjunto de genes. Todas elas possuem o mesmo genoma, mas cada uma tem uma função específica. E o que torna elas específicas? A ativação gênica diferenciada. Perfeito? Vamos lá. Então, letra C é o gabarito. Letra C é o gabarito. Letra D, porque a letra D não é verdadeira. A diversificação celular a nível molecular é posterior ao estabelecimento das modificações morfológicas. Ah, quer dizer que o neurônio torna-se primeiro neurônio para depois ativar o gene? Não, filho. Primeiro ativa-se o gene, depois torna-se neurônio. Primeiro ativa-se o gene, depois transforma-se em uma célula muscular. Primeiro ativa-se o gene, depois se transforma em linfócito B ou linfócito T. Então, a ativação gênica precede a especificidade, a especialização. Valeu? Letra E. Células diferenciadas em destaque executam funções específicas sem realizar processos em comum. Quer dizer que a célula sanguínea, o neurônio, a célula muscular, células ósseas, células dos vasos sanguíneos não têm funções nenhuma em comum? Elas não têm membrana plasmática, então controla o que entra e o que sai. É uma função comum. Elas não têm um movimento interno chamado de ciclose? Tem. Então elas têm sim algumas funções em comum, né? Todos nós, por mais especialistas que sejamos, nós temos algumas funções em comum. Algumas funções nós realizamos da mesma forma que todos. Amém, fio? Então tá aqui o gabarito, né, comentado. Desculpe a demora, já era para ter feito isso antes, mas se por um acaso você ficou em dúvida, se você teve dúvida alguma, mande uma mensagem para mim, tá certo? Vem aí agora a segunda etapa, a segunda fase. Se fizer na época, fizer no dia certo e mandar naquele prazo que nós damos, eu vou corrigir sua prova. Tá bom, fio? Beleza? Ó, obrigado pela atenção. Tamo junto. Fique com Deus. E ó, acredite. Acredite. Eu boto fé em você. Tá bom? Acredite em você. E lembre, não queira ser melhor do que ninguém. Queira ser melhor para alguém. Um beijão. Valeu, fio.